Aqui eu já tenho, então, as minhas linhas já arrematadas. Eu vou girar o meu tapete e vou voltar a trabalhar aqui nesse primeiro círculo onde nós iniciamos o tapete, ok? Agora vamos começar a trabalhar com fio colorido. Eu vou fazer o meu com fio vermelho, mas você pode estar usando a cor que você queira. Então, eu vou prender o fio aqui na agulha. E aqui no círculo, faço um ponto baixo. Vou subir 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Fazer mais 2 pontos altos. 2 correntes, mais 3 pontos altos. Formando assim um novo leque, então, aqui nesse espaço. Ok? Então, vocês lembram das alcinhas que nós estávamos antes trabalhando, né? Cada carreira que nós virávamos, fazíamos 3 correntes e para virar carreira. Então, essas correntes viraram alcinhas na lateral aqui. Então, se você virar, aqui você vai perceber as correntes aqui. Então, agora nós vamos trabalhar nessas alcinhas. Então, viro aqui e faço um novo leque aqui na próxima alcinha. Três pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Não existe corrente de separação entre um leque e outro. Então, passo para a próxima alça e faço novamente um novo leque. Sempre trabalhando com a mesma quantidade de pontos, que são 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Passo para a próxima alça, formando sempre um novo leque. Então, vou fazer o mesmo por toda a extensão, até chegar aqui na última alça e depois mostro pra você como vou fazer nessa pontinha aqui, ok? Aqui eu vou chegando já na última alça, aqui da lateral, trabalhando sempre com os nossos leques, com a mesma quantidade de pontos, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Aqui eu tenho os 2 últimos leques que finalizamos o trabalho, que são aqueles 2 que não existe aqui corrente de espaço entre eles. Então, eu fiz aqui o último leque aqui da lateral, vou passar aqui normalmente para a alça aqui do meio, aqui do leque, e vou trabalhar um novo leque. Passo aqui para a alça, no meio do outro leque,
e faço um novo leque da mesma forma. Então, assim, dessa forma. Então, giro aqui para outra lateral. E já na próxima alcinha, continuo, então, os nossos leques. Então, dessa forma. Trabalhei aqui. Agora, o que eu vou fazer é continuar os leques, então, aqui por essas alças aqui da lateral, até chegar aqui no primeiro leque. Então, volto já mostrando pra você como ficou. Já no final aqui da carreira, eu fiz o último leque, aqui na última alcinha de base, e vou prender com ponto baixíssimo, que na segunda corrente que iniciamos a carreira. Então, estará dessa forma aqui. Agora, eu vou andar com ponto baixíssimo aqui para o meio aqui do leque. Chegando aqui ao meio, na alcinha aqui do meio, faço 3 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, criei aqui um novo leque aqui na alça do meio do leque da carreira anterior. Passo para a próxima alça e faço novamente um novo leque, sempre com a mesma quantidade de pontos: 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Próxima alça do próximo leque, e a mesma coisa. Faço 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, eu vou fazer essa nova carreira com o fio colorido, trabalhando sempre da mesma forma. Ok? Então, vou fazer aqui em cima de cada leque, vou fazer um novo leque e chegando aqui no final já mostro para você como ficará. Aqui eu tenho já a carreira já concluída, finalizei com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciamos a carreira. O que eu vou fazer agora é trabalhar uma carreira com barbante decore, certinho? Então, eu vou pegar o meu fio e prender na agulha e vou trabalhar, começar a trabalhar aqui nesse leque do meio. Só que, como esse tipo de barbante, ele fica mais volumoso pelo lado do avesso. Então, o que eu vou fazer é virar o meu tapete e vou fazer uma carreira
com ele trabalhando pelo lado do avesso. E vou fazer pleques com apenas 2 pontos altos. Fazer 2 pontos altos de cada lado, separados por 2 correntinhas. E aqui ao meio, entre um leque e outro, nesse espaço aqui, vou fazer um ponto alto. Agora eu peço para que você preste bem atenção no que eu vou falando, porque esse tipo de barbante aqui vai ser difícil para você poder visualizar o ponto. Mas então como vamos fazer uma carreira simples, então da mesma forma vai ficar fácil então para você entender o que eu vou fazer, ok? Então eu vou prender com um ponto baixo aqui na alça no meio do leque da carreira anterior. Faço um ponto baixo então e 2 correntes para a altura de um ponto alto e um ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui no espaço entre um leque e outro, faço um ponto alto. E vou para a próxima alça e faço novamente um leque simples com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, quando você virar aqui pelo direito, vai estar dessa forma aqui. O efeito dele é muito bonito, ok? Então, novamente, aqui no espaço entre um leque e outro, eu faço um ponto alto. Na próxima alça do próximo leque, faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Espaço da próxima entre um leque e outro, um ponto alto. E no próximo leque, na alça, faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, vou fazer o mesmo por toda a carreira. Vou mostrar pra você aqui quando a gente virar ao direito, como vai ficar. E vou voltar aqui pelo avesso, né? Vou trabalhar uma carreira e volto te mostrando como ficará no final. Aqui eu tenho, então, já minha carreira já finalizada. Finalizei com ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciamos. Aqui pro avesso, onde nós, na verdade, fizemos a carreira. E quando você virar, vai ficar assim, bem cheio aqui desse lado, ok? Agora, vamos voltar a trabalhar com fio natural. Mas antes de trabalhar com fio natural, eu vou fazer 3 marcações aqui no nosso tapete. Aqui na direção dos leques, aqui no meio, aqui do círculo onde nós iniciamos a carreira, eu vou marcar esse leque aqui e vou marcar os 2 laterais a ele. Porque quando eu vier trabalhando, eu não vou fazer mais leque aqui, vou fazer apenas pontos baixos. Porque depois, quando a gente for colocar a cabeça da coruja,
essa parte aqui, na verdade, já vai ficar tampada. Então, não há mais necessidade de continuar trabalhando com os leques. Apenas nesses 3 leques aqui que tem a marcação. Então, eu vou fazer no leque central, que tá aqui na direção do círculo que nós iniciamos. Vou marcar ele e vou marcar o que está à esquerda dele e o que está à direita. Certinho? Se você não tiver marcador, você pode marcar também com um pedacinho de linha. Então, eu vou prender o fio aqui na agulha e no próximo leque, aqui depois da marcação, vou fazer um ponto baixo, sempre trabalhando aqui nas alças aqui no meio do leque. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, nesse leque aqui, lateral à marcação, só vamos fazer isso aqui, um bloquinho com 3 pontos. O primeiro que fiz com o ponto baixo e as 2 correntes, para dar a altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos. Então, aqui, nesse ponto que eu tenho aqui na lateral, eu sei que você não vai conseguir ver, mas você sabe que aqui tem um ponto aqui entre os leques. Então, nesse ponto alto aqui de base, vou fazer um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto, criando assim um V. Passo para a alça do próximo leque e trabalho um novo leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Novamente, no ponto aqui que divide na separação de um leque do outro, faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. E no próximo, na alça do meio do próximo leque, vou trabalhar um novo leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, até agora, nossa carreira estará dessa forma. Tenho marcadores aqui, separando esses 3 leques aqui centrais. Iniciei com um bloquinho de 3 pontos e fiz um V aqui no ponto de separação de um leque do outro. Um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Outro V, nos Vs eu tenho um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E novamente um leque de 3 pontos altos em cada lado. Então, vou trabalhar essa sequência de um leque e um V por todo o nosso tapete, até chegar aqui novamente nesse leque antes da marcação. Então, vou fazer a carreira e já mostro para você como ficará. Bem, aqui eu já tenho a carreira, então, adiantada. Olha aqui como está. E chegando aqui, já próximo aos marcadores. Então, no último leque aqui, antes dos marcadores, eu vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos. Como fiz aqui no princípio. E a partir daqui, eu faço um ponto baixo em cada ponto de base. Então, eu vou fazer um ponto baixo
aqui ainda no leque, um ponto baixo no ponto alto que separa um leque do outro, e vou trabalhando agora um ponto baixo. Retiro o marcador, aqui na alcinha de 2 correntes, faço 2 pontos baixos e venho trabalhando os pontos baixos aqui. Ficará dessa forma. Então, aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciei a carreira. Dessa forma. Vou virar aqui para você ver como é que está o nosso tapete até agora, ok? Vamos então iniciar a próxima carreira e vou fazer um ponto baixo em cada ponto aqui do bloquinho. E aqui no V, na alça no meio do V, volto a trabalhar um outro V. E na alça, no meio do leque, volto a trabalhar um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Passo para o próximo V, faço novamente um outro V com um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E passo para o próximo leque, trabalhando um novo leque com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. No próximo V, faço um novo V com um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, essa será a sequência de toda a carreira. Então, eu vou trabalhar, é a mesma sequência da carreira anterior. Vou trabalhar aqui a carreira e quando chegar novamente aqui no final, eu volto já mostrando para você como ficará. Aqui eu tenho já a nossa carreira, então, finalizada com ponto baixíssimo. No último ponto baixo, no primeiro ponto baixo que iniciamos a carreira, cortei o fio e arrematei. Até agora o nosso tapete estará dessa forma. E vamos fazer agora a última carreira de acabamento dessa parte, antes de aplicarmos a cabeça. Então, volto a trabalhar agora com o fio vermelho.
prendo aqui o fio na agulha e aqui no bloquinho vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Então, aqui eu tenho 3 pontos na base, então vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Agora já tenho já o V, passo então pro V e faço um ponto baixo e um picô. São 3 correntes, volto na primeira e faço um ponto baixíssimo. Agora, na alça, no meio aqui do próximo leque, faço um ponto alto. Perdão, vamos voltar aqui. Depois, fecho o picô com ponto baixíssimo e faço mais um ponto baixo aqui ainda no V. Passo para a alça do leque, faço um ponto alto. Faço 3 correntes, volto na primeira corrente, faço um ponto baixíssimo, formando outro picô. Faço o segundo ponto alto no leque. Novamente 3 correntes, volto na primeira corrente, fecho com ponto baixíssimo, formando outro picô. Faço então um terceiro ponto alto, mais 3 correntes, volto na primeira corrente, fecho com ponto baixíssimo, formando outro picô. Agora faço o quarto ponto alto, 3 correntes, volto na primeira, fecho com ponto baixíssimo, formando o picô. E faço o quinto ponto alto, dessa forma. Então, passo agora já para o próximo V, faço um ponto baixo, as 3 correntes, fecho com ponto baixíssimo e formo um picô, e mais um ponto baixo. Então, ficará dessa forma. Um picô aqui em cima do V e 5 pontos altos aqui na alça que tenho aqui no meio do leque, sempre separados por um picô. Passo já para o próximo V, fazendo novamente um ponto baixo, um picô, um ponto baixo. Vou fazer então aqui outro no leque. Então, um ponto alto, um picô, segundo ponto alto, um picô, terceiro ponto alto, um picô, quarto ponto alto, um picô e um quinto ponto alto. Passo pro V, faço um ponto baixo, um picô e mais um ponto baixo. Assim, dessa forma, então. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Bem, aqui eu tenho já a carreira finalizada. Finalizei com ponto baixíssimo.
aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, como eu já havia dito, essa parte aqui de trás ficou toda em pontos baixos. E vou virar aqui para você ver como ficou o nosso tapete. Bem, agora eu vou costurar a cabeça da minha coruja aqui no tapete. Então, para achar a posição correta, aqui a partir aqui dos primeiros pontos altos, eu vou posicionar o bico aqui na segunda carreira de pontos altos. Então, posiciono aqui. E vão sobrar 4 pontos altos aqui de um lado, 4 do outro. Essa é a posição correta. Eu vou prender aqui com a agulha. Quando eu costurar o bico, a cabeça já vai ficar na posição correta. Ficar dessa forma aqui. Então, primeiro, a primeira parte que eu vou costurar é o bico. Ok? Então, vou costurar o meu bico com linhas de pipa. Tá? Então, eu tenho já a linha de pipa aqui dobrada. E vou começar a trabalhar aqui o bico. Depois que eu costurar o bico, eu volto e costuro o restante da cabeça. Porque essa aqui é a principal parte para que a sua cabeça fique centralizada e fique certinha no tapete. Então, vou prender a linha de pipa aqui na base do tapete. E agora eu começo a trabalhar já aqui pegando aqui por baixo aqui dos pontos na base e sempre na alcinha de baixo aqui do bico. Vou aproximar aqui para que você possa perceber melhor. Ok? Então, vou voltar aqui para a posição, para que a minha cabeça não fique torta depois. Então, você tem sempre que costurar ela em uma superfície lisa. Para que depois ela fique certinha no local correto. É só ir pegando aqui o pontinho de baixo, tanto do bico quanto do tapete. Assim a sua costura fica invisível e o acabamento do seu tapete fica perfeito. Terminando aqui então a costura do bico. E agora vou continuar a costura trabalhando aqui esse lado aqui da cabeça. Depois eu volto e completo esse lado aqui. Então, sempre pegando sempre as alcinhas aqui de baixo, tanto do tapete quanto da cabeça, para que a costura fique invisível. E vou trabalhando da mesma forma que fiz para costurar o bico. Aqui na parte de trás, eu vou virar agora, já que eu tenho o preço, já que ela não vai sair, já costurei até aqui. E vou trabalhar aqui na parte de trás, passando o meu fio aqui agora para essa parte interna, entre a cabeça e o tapete, e vou trabalhando da mesma forma. Vamos fazer aqui por dentro, para que a costura não fique visível quando a pessoa virar o tapete.
Bem, eu acho que agora já deu para você entender. Vou completar essa parte aqui, passo aqui pra frente e completo esse outro lado aqui da cabeça que tá faltando a costura, certinho? Então, volto já mostrando pra você essa costura já sendo finalizada. Bem, aqui eu já vou finalizando já a costura, então, aqui do rosto da coruja no tapete. Vou passar o meu fio aqui pra trás. Vou dar um nó aqui, vou arrematar esse fio, então, aqui já. Aqui na frente. Então, nós temos o nosso tapete, então, finalizado. Vou virar aqui pra você ver como ficou. Então, terminando esse tapete aqui, agora vamos dar continuidade ao nosso jogo, trabalhando agora a capa para a tampa do vaso. Então, te encontro nos próximos vídeos. Beijinhos e até mais!